Oi, Boa tarde a boa todos. tarde. Esperar mais alguém entrar. Gente, vamos iniciar, né? A gente pensou nessa live para tratar um pouco os traços, alguns pontos sobre sustentabilidade. O que seria sustentabilidade? Fazer uma relação com o que a gente está vivendo, com as crises climáticas, com a crise de pandemia e tratar também sobre crimes ambientais, alguns crimes ambientais relacionados também nessa seara. Então, para começar, o que seria sustentabilidade? Muitas pessoas confundem esse conceito. Esse conceito de sustentabilidade, ele foi criado por um grupo de pesquisadores que estavam fazendo um relatório e colocaram no relatório Nosso Futuro Comum, conhecido como Brundtland, que acho que muitas pessoas já ouviram falar, o conceito de desenvolvimento sustentável. E o que é esse desenvolvimento sustentável? É atender à necessidade das gerações presentes sem que falte recurso para a geração futura, para a geração que está por vir. Ou seja, não acabar com os recursos, não haver a exaustão daqueles recursos. Nesse relatório também foi trazido o conceito de solidariedade intergeracional. Ela se liga à sustentabilidade, justamente por isso. Porque a gente tem que pensar nas outras gerações, por isso que solidariedade intergeracional, não só nessa geração. E para fazer um esboço histórico um pouco dessa sustentabilidade, do direito ambiental, a gente cita a reunião de 1972, feita em Estocolmo. Para que foi essa reunião? Vários países se reuniram para discutir essa relação do homem com o meio ambiente. Por quê? Com a Revolução Industrial, já foi surgindo várias teorias, já foi se percebendo o quanto nós estávamos danificando o meio ambiente. E então, foi feita essa reunião para tratar justamente sobre isso. É como se tivesse sido o início dessa tratativa. E depois disso, veio a Rio 92. É uma reunião feita em 1992, aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. E essa reunião, ela foi também muito importante. Por quê? Porque fez com que os países que estavam participando criassem uma agenda, a Agenda 21, chamada Agenda Ambiental. Para quê? Para traçar diretrizes de como viabilizar um desenvolvimento sustentável. Como atender, né, como eu já tinha dito, como atender essas necessidades de agora, nosso crescimento econômico, nosso desenvolvimento, e deixar recursos para geração futura. E 20 anos depois, teve a Rio mais 20. E essa Rio mais 20, os países foram discutir o que era que já tinham conseguido com essa agenda ambiental, traçaram novas diretrizes, observaram outros problemas, né, que poderiam ser tratados e não foram tratados. Então, assim, a gente já entendeu essa questão da sustentabilidade, mas muitas pessoas ainda acham que ela está ligada somente à conservação ambiental, que sustentabilidade significa apenas isso. Quando, na verdade, existe um tripé da sustentabilidade. E o que é? É a conservação ambiental, é o crescimento econômico e a justiça social. Vamos começar então pela conservação ambiental. É justamente essa questão de não gerar resíduos desnecessários, da gente não produzir tanto lixo, de a gente diminuir o nosso consumo. Essa conservação da natureza. E procurar consumos ecológicos, né, que não poluam tanto o meio ambiente. E a justiça social? O que é a justiça social? É o comprometimento do Estado com organizações não governamentais, com a própria população, de tentar diminuir esses impactos que o crescimento, que o mercado, né, o crescimento econômico traz, de desigualdade social. Então, se você vê um país
que a maioria dele é feita por diferenças sociais gigantescas, não se pode chamá-lo de sustentável. Esse país ele não é sustentável. Não é só a questão da conservação da natureza. Existe também essa justiça social, diminuir as desigualdades econômicas e sociais, né? E o outro tripé é o crescimento econômico. Essa riqueza da nossa produção de bens e serviços, realmente, mas ela deve estar atrelada sempre a essa valorização do ser humano. E a valorização do meio ambiente como um todo. Então, não é ver o ser humano apenas como um instrumento de trabalho, apenas como um objeto de trabalho. É valorizá-lo realmente. Então, outra coisa, essa questão do desenvolvimento sustentável, do direito ao meio ambiente, ele está positivado na Constituição Federal. A Constituição Federal, ela diz que todos nós temos direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado e uma sadia qualidade de vida. Se está positivado na Constituição, o poder público, mas também a coletividade, tem a obrigação de preservar, de fazer políticas públicas. O cidadão tem obrigação, também tem direito de participar dessas políticas públicas. Então, é isso. Falando então um pouco agora sobre a agenda ambiental. Talvez algumas pessoas já tenham ouvido falar da A3P, a Agenda Ambiental na Administração Pública. Essa agenda ambiental, ela não é obrigatória. Porém, quando os gestores instituem essa agenda para a sua gestão, para o poder público, ele deve seguir algumas diretrizes, deve ter alguns pilares, né, justamente para essa conservação do meio ambiente. Um dos pilares é a licitação sustentável. A administração pública, ela primar por essa licitação que desenvolva a conservação do meio ambiente, que não polua tanto o meio ambiente, que não cause danos ao meio ambiente, ou então que cause o mínimo possível. Um outro pilar da A3P extremamente importante é a sensibilização dos servidores. Então, assim, a começar, as próprias pessoas não têm a conscientização, não sabem o quanto as nossas ações individuais elas vão refletir na conservação do meio ambiente. Então, a começar por aí, os servidores entender, capacitá-los, sensibilizá-los, entender o porquê. Por que a gente tem que deixar de usar copo plástico, né? Por que a gente tem que deixar de imprimir em massa, de aproveitar impressões que não precisam mais como rascunho. Esse é até outro pilar, que é a conservação dos recursos lá na administração pública. É justamente isso que a gente vê muito, não usar copo plástico, né? Não usar, você adotar o seu copo de vidro, seja o que for, e não usar copo plástico, a questão das impressões. Então, tudo isso vai sim refletir no meio ambiente. Então, esse é outro pilar dessa A3P, sabendo que essa A3P ela não é obrigatória. O poder público ele pode vir a instituí-la na administração. E outro pilar ainda da A3P é a questão de fazer coleta seletiva, né? O poder público ele pode fazer um convênio com cooperativas para fazer essa coleta seletiva, que também é extremamente importante. Fazer com que o lixo não vá para aterros sanitários ou para lixões a céu aberto, que é o que mais ocorre. Reutilizar, reciclar aquele lixo. Até porque a lei, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, traz o lixo como um bem econômico. Ou seja, o lixo não é apenas lixo, ele é um bem econômico. Ele vai agregar um valor social e vai trazer cidadania, porque vai gerar emprego, vai gerar renda e não vai poluir o meio ambiente. Então, é a sustentabilidade, realmente. Outra coisa importante é a Política Nacional sobre a Mudança do Clima. Ela trouxe alguns princípios, né? Que eu vou traçar só alguns aqui. Os principais o princípio da precaução, o princípio da prevenção, o princípio da participação e o princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas. Né? O que é o princípio da prevenção? O princípio da prevenção, por exemplo, você vai fazer uma obra pública, vai ser um serviço, e a certeza, nessa obra, a certeza do dano ambiental. Se há certeza do dano ambiental, essa obra ela vai ser feita, porém, fazendo um estudo, fazendo com que se reduza ao máximo
esses impactos no meio ambiente, certo? Já no princípio da precaução, não há uma certeza científica daquele dano. Quando não há certeza científica, se vige o princípio indúbio para o meio ambiente. Então, em dúvida para o meio ambiente. Se em dúvida para o meio ambiente, não vai ser realizada aquela obra. Por quê? Porque não se tem certeza da intensidade dos danos que podem decorrer. Então, é melhor que não se faça. Né? Outro princípio é o desenvolvimento sustentável, que a gente viu. Né? Fazer com que a gente atenda essas necessidades de agora, mas deixar recursos para as pessoas no futuro. Né? Também a gente traz até o conceito de solidariedade intergeracional. E o que é o princípio da participação? A participação coletiva, a participação cidadã. Eu considero um dos princípios mais importantes, que é justamente dar voz às pessoas, fazer com que as pessoas, os cidadãos, tenham o direito à informação num nível adequado para que eles consigam participar de políticas públicas para conservar o meio ambiente. Então, toda política que disser respeito à conservação do meio ambiente, o cidadão saber sobre aquilo, ter o direito de participar de audiências públicas, por exemplo, quando se falar em questão do meio ambiente. Então, é extremamente importante a gente entender que não só o poder público tem a obrigação de prover essa sustentabilidade, mas também nós, cidadãos, que na verdade, somos a base, né? Somos o mais importante. Se o poder público ele fomenta a questão da conservação ao meio ambiente e nós não fazemos nada, acabamos jogando lixo na calçada, né? Acabamos poluindo. A questão ainda que eu vou falar do desmatamento, que a gente tem tudo a ver com o desmatamento na floresta amazônica. Então, se a gente não mudar nossos hábitos, não vai mudar. Apenas o poder público fazendo isso, né? Tem também a questão da responsabilidade comum, porém diferenciada. Se aplica aqui a país, né, Estados soberanos. É a questão que o poder público ele tem a obrigação, né? Então, assim, os países eles têm a obrigação de fazer uma agenda para conservar o meio ambiente. Porém, essas responsabilidades deles vão ser diferenciadas de acordo com o desenvolvimento econômico de cada país. Então, um país considerado altamente desenvolvido, muito rico, os impactos que ele causa no meio ambiente é diferente de um país que ainda está em desenvolvimento. Então, por isso que diz que essa responsabilidade ela vai ser diferenciada. Justamente por isso. Aí, outra coisa que eu queria falar, mas já adiantei, é a questão do lixo, né? A Política Nacional dos Resíduos Sólidos, que traz o lixo como um bem econômico, né? Que é extremamente importante que a gente perceba isso, que a gente perceba a importância da coleta seletiva como um instrumento a viabilizar a cidadania, certo? Outra coisa que a gente pode falar ainda há mais a questão agora da crise ambiental e da sustentabilidade. O que é que nós temos a ver com o desmatamento, por exemplo, né, da floresta amazônica, porque não é só lá que ocorre o desmatamento. Então, o que é que acontece? Pesquisas científicas, estudos comprovam que mais da metade do desmatamento da floresta amazônica, ela resulta da pecuária. Então, ela resulta do consumo dos animais pelos seres humanos. Então, assim, mais de 70% da floresta amazônica que está desmatada é para a criação de gados, é para pasto. Foi desmatada para isso. Os outros 30% restantes, mais da metade desses 30% restantes, é utilizado para ração para esse gado que a gente consome. Então, olha como está interligado o nosso consumo, o que a gente leva ao prato, para a devastação da floresta amazônica. Porque, então, assim, e a gente não vê isso na mídia. A floresta amazônica continua sendo desmatada e só passa na mídia que não há fiscalização e eles não debatem a origem. Né? Sequer falam por quê. Por que está sendo desmatado? Muitas pessoas lá, passou até uma reportagem de uma pessoa bem humilde. Aí o repórter perguntava, se você fosse contratado para trabalhar aqui, derrubando as árvores, você ia?
mesmo sabendo que é errado, aí ele disse, eu ia, porque eu preciso trabalhar. Então, a gente tem que trabalhar a origem do problema, entender qual é a origem do problema. Enquanto houver demanda, enquanto a gente estiver consumindo os animais, a floresta não vai parar de ser devastada. Então, é uma reflexão que a gente pode trazer. Outra coisa, em relação ainda a esse desmatamento. Nós somos no mundo mais de 7 bilhões de pessoas. Porém, nós matamos ao ano mais de 70 bilhões de animais terrestres e um valor maior, e um número maior ainda de animais aquáticos. Ou seja, nós passamos de mais de 100 bilhões de animais mortos por ano para consumo do ser humano. Então, a gente acha que desse tanto de animais sendo criados, florestas devastadas, questão dos pastos, a gente acha mesmo que isso não vai contribuir para essa crise climática que a gente está vivendo, que a gente não contribui para a devastação de todas essas florestas, né, todas essas matas, né? Há dados da floresta amazônica que já foi desmatado em determinado ano aproximadamente a área geográfica da cidade de Nova York, mais de 750 quilômetros quadrados devastados. E a maioria por causa do consumo animal. Claro que a gente não pode deixar de falar também da agricultura. A agricultura, ela também traz, sim, impactos ao meio ambiente. Porém, é um impacto menor, é um impacto em pequena escala se comparado à pecuária. E ainda tem a questão da agricultura sustentável. Então, está se trabalhando hoje em dia na agroecologia, para trazer instrumentos que façam com que a agricultura seja cada vez mais sustentável, para que haja reutilização do solo, para que não traga tantos impactos, certo? Então, há essa questão. Tem até um livro bem interessante falando sobre essa questão do consumo de pecuária. Se alguém tiver interesse, Comendo o Planeta. Eu tenho ele em PDF e quem quiser também eu posso até disponibilizar. Então, voltando, né, essa questão da crise. Tem um cientista, e aí a gente pergunta, o que é então que nós temos a ver com essa pandemia que a gente está vivenciando hoje? Será que ela tem ligação com o nosso consumo de animais? E eu vou dizer que tem sim. Tem vários estudos comprovando, vocês podem pesquisar, de que a maioria dessas doenças, a maioria também dos coronavírus, né, porque não é só... eles são associados a essa questão da gente tirar o habitat dos animais, tirar para consumo, né? A gente acaba desmatando a floresta, os animais que estão lá vão para outro lugar, acaba também os animais se aproximando mais do ser humano por causa do consumo, né, animal, e doenças que estavam lá, vírus que estavam lá só nos animais, que não estavam passando para nós seres humanos, acaba passando para a gente. Então, por quê? Porque a gente está destruindo os habitats naturais deles e porque a gente está trazendo eles para mais perto para consumo animal. Então, tem estudos comprovando isso, essa questão da crise climática, dessas doenças zoonóticas, que é a doença que passa do animal para o ser humano, que tem a ver com esse consumo nosso de carne desenfreado. Então, é outra reflexão que a gente tem que fazer todo dia. Vocês já perceberam que na escola as informações nutricionais, desde criança, elas já não são adequadas. Por quê? Quando você está na escola, eles já oferecem comida que tenha carne. Então, eles não falam, é como se eles não dessem possibilidade à criança de escolher como é que ela vai se nutrir. É como se ela pensasse que só houvesse essa opção da carne, quando na verdade não é só essa opção. Então, como é que a gente vai mudar essa questão do consumo de carne, pelo menos de diminuir, se desde criança nós somos propensos a isso? Há uma crença de que a gente precisa de carne, e ela é dada desde criança. Então, a criança, ela cresce sem saber o que é que se passa com aquele animal que ela comeu, sem entender nada. E quando ela cresce,
tem aquela visão fatalista. Não é porque é assim mesmo, a gente não pode fazer nada. É o que muita gente diz, que as coisas são assim mesmo, né? Como se o ser humano ele não pudesse mudar, como se a gente não vivesse sempre em evolução, certo? Então, o que eu queria falar da crise climática em relação às pandemias era isso. Mas eu queria falar ainda de dados do Unicef. A questão voltando para essa questão de sustentabilidade dessa justiça social. O Unicef diz que no mundo, 750 milhões de pessoas ainda não têm acesso à água. 43% de pessoas, né, levando em conta a população mundial, não tem acesso a saneamento básico. E 41% do lixo ainda vai para lixões, não vai para aterro sanitário. E a gente sabe até que com a lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos, os lixões eles são proibidos. Mas a gente sabe que existe na maioria das cidades os lixões, que fazem com que se polua ainda mais o meio ambiente, né? Voltando para essa questão também que eu acho muito interessante, a questão dos animais, essa questão de tirar eles dos habitat natural deles. Tem um cientista que diz, Carlos Nobre, que cada vez mais, se a gente não abraçar essa questão dessa ecologia verde, dessa conservação da natureza, cada vez mais nós vamos ficar em isolamento social. Cada vez mais vai aparecer essas pandemias que são associadas a essas crises climáticas. E essas crises climáticas, elas estão relacionadas com as ações de nós, seres humanos, principalmente quanto à pecuária, né, quanto à destruição dos habitats dos animais. Tem uma teoria, uma corrente, que é muito interessante, do abolicionismo animal. O que é que esse abolicionismo animal prega? Ele prega que há uma mudança da relação jurídica entre homem e o animal. Ele defende o direito à vida do animal, defende o direito à libertação, o direito à não exploração do animal sobre nenhum pretexto. Então, é uma corrente interessantíssima, principalmente nos dias de hoje, porque a gente está vendo os impactos desse nosso consumo desenfreado de carne. E muitas pessoas ainda não sabem por quê, não entendem por que isso impacta tanto. O que ela come impacta tanto, né, na sustentabilidade como um todo. Tem também a teoria que se chama bem-estarista. Só que essa teoria, ela, na verdade, ela diz assim que o animal ele pode ser consumido, porém, ele deve viver, antes da morte dele, deve viver digno, com vida digna, sem ansiedade, sem dor, com abate humanitário. Só que a gente sabe que isso não existe. Não existe abate humanitário. Como é que a gente vai falar que você vai matar um ser humano e, aliás, vai matar um animal? Esse abate é humanitário. De que forma você matar um ser vivo humanitário? De que forma vai ser bondoso esse assassinato, né? Então, e tem a questão ainda também, que estudos também comprovam, tem vários documentários falando isso, que quando os animais eles vão para o matadouro, eles já sabem que vão morrer, e eles sentem ansiedade, eles sentem medo, eles começam a suar. Então, eles sabem de tudo que está acontecendo ali. Eles sofrem, sim. Então, essa corrente bem-estarista, apesar da importância dela, eu acredito que não tenha sentido. Se você realmente for refletir, não tem sentido você dizer que o animal passou a vida sendo explorado, principalmente essa questão do leite e dos ovos, em que há aquela inseminação artificial, né? Então, há todo como é que eu posso dizer, uma violação de todos os direitos durante a exploração. Mesmo antes da morte já há essa exploração, já há essa violação dos direitos deles. Então, como é que eu posso falar em abate humanitário? Como é que eu posso falar na vida do animal sem dor, sem ansiedade? Se ele está sendo criado para exploração, para consumo, não vai existir esse abate humanitário nessa questão sem dor. Dito isso, então,
A gente vai tratar um pouco, a Alessandra vai tratar um pouco sobre essa questão dos crimes ambientais. O que é que crimes relacionados a essa questão que a gente falou, dessa crise climática, certo? Oi, pessoal. Dando continuidade aqui, né? Vamos adentrar um pouquinho na esfera penal. E, assim, o que é que nós podemos perceber? Hoje, nós estamos muito mais preocupados com o meio ambiente do que comparado a alguns anos. Isso porque queremos deixar um bom planeta para gerações futuras. Isso adentra o que eu falei justamente do conceito de sustentabilidade que a Larice trouxe aqui para vocês. Então, a sustentabilidade mesmo, você preservar o meio ambiente para você ter a permanência de recursos naturais para gerações futuras. Como podemos fazer isso? Podemos fazer isso através da consciência de cada um, claro, eu com a minha consciência, a Larissa com a consciência dela e nossas atitudes, como também, se não vai por bem, vai por mal, através de regulamentações, através da eficácia das regulamentações. Então, hoje, aqui, nós vamos estar tendo no Brasil a lei que trata dos crimes ambientais. E essa lei, ela está tipificada federal, inclusive, 9.605/98. Essa lei, ela trata justamente os crimes ambientais. E o que são crimes ambientais? Os crimes ambientais vão ser toda ação ou omissão que de alguma forma prejudique ou traga algum dano para os elementos que compõem o meio ambiente. Quais seriam esses elementos? Fauna, flora, recursos naturais e patrimônio cultural. Além dessa nossa legislação, dessa lei federal que trata dos crimes ambientais, nós vamos encontrar também no nosso ordenamento jurídico, como, por exemplo, no nosso próprio Código Penal. O nosso próprio Código Penal, ele vai trazer alguns dispositivos que vão abarcar essa seara ambiental. Por exemplo, o delito 267 do Código Penal, que é causar epidemia. O artigo 270 do Código Penal, que é envenenar água potável, envenenamento da água potável. Além disso, também as nossas leis extravagantes, que nós vamos achar, por exemplo, a lei de agrotóxicos. E também nós vamos ter a lei de política nacional do meio ambiente, que é a lei 6.938 de 81. Então, veja, nós vamos ter todo esse aparato ambiental diretamente relacionado com o penal. E aí a pergunta, quem pode responder e como eles podem vir a responder? Veja, quem comete um delito ambiental, ele pode vir a responder na esfera administrativa, na esfera criminal, e a própria lei, ela traz assim, reparação de dano. Então, a reparação de dano vai estar diretamente ligada na esfera civil. Então, veja, a lei 9.605 nos vai lhe dar, em questão da responsabilidade, uma tríplice responsabilidade ambiental. Esfera administrativa, esfera criminal e esfera civil. E quem é que vai responder? Veja, pode vir a responder. Tem até uma súmula do STJ, desde 2015. Pode responder somente a pessoa jurídica, independente da pessoa física. Pode responder somente a pessoa física, independentemente da pessoa jurídica. E pode responder concomitantemente pessoa jurídica com pessoa física. Exemplo, a empresa pode responder e o gerente da empresa pode responder também, o administrador da empresa pode responder, ou só a empresa responde, ou só o gerente responde, cada um de acordo com a sua ação ou omissão em relação ao prejuízo, ao dano que tenha causado ao meio ambiente. Nós sabemos também que uma pessoa jurídica não pode recair sobre ela uma prisão privativa de liberdade. Uma prisão. Por quê?
A prisão recai sobre a pessoa. Então, como punir, nesse caso, uma pessoa jurídica? Veja, nós podemos punir a pessoa jurídica através de multas, multas volumosas, ou também nós podemos punir a pessoa jurídica restritiva de direito, assim, de prestação de restritiva, e também no sentido de fazer com que a própria pessoa jurídica ela tenha a penalidade de não mais pactuar com a administração pública. Então, assim, ela não vai mais contratar com a administração pública, ela não vai mais receber da administração pública. Isso tudo seriam formas de quê? De causar, de penalizar a pessoa jurídica em virtude de um prejuízo, de um dano que ela cause ao meio ambiente. Veja, analisando as leis dos crimes ambientais, por exemplo, nós vamos verificar que ela vai tratar de diversos verbos. Ela vai tratar diversos verbos, diversas formas de se enquadrar a atitude dessa pessoa física ou da pessoa jurídica. Então, veja, pode ser responsabilizado por mais de um delito. Aí eu vou dizer, depende. Isso vai depender muito da forma como foi que esse delito foi cometido. Como assim? Nós sabemos que para cometer determinados delitos, por exemplo, se utiliza um meio para se chegar no fim. Então, quando eu utilizo, por exemplo, um meio para se chegar na finalidade que eu quero, irei responder apenas pelo delito fim. Por exemplo, se eu desmato para poder construir em algum lugar irregular, para poder construir em alguma área de proteção. Veja, a finalidade é o quê? Construir nesse local irregular. E o desmatamento foi a forma que eu utilizei para poder chegar nessa construção. Então, nesse caso, irei responder somente pela construção irregular, digamos assim. Porque o meu dolo estava em relação à construção. Agora, digamos que eu tenha o dolo em relação às duas. Por exemplo, eu desmato em um local e eu faço a construção em outro local. Então, nesse caso, eu vou vir a responder, sim, pelos dois delitos. Pelo desmatamento em relação a isso e pela construção irregular ou em algum local em relação a esse outro. Então, veja, é necessário analisar a conduta e saber se ela se tipifica de acordo com a lei, porque nós vimos que vai trazer muitos e muitos verbos. Então, veja, para se configurar o delito, tem que ver se esse delito, o indivíduo ele tem a real intenção de causar esse crime, de causar esse prejuízo ao meio ambiente. E, por exemplo, tratando de licenciamento ambiental, como causar dano no licenciamento ambiental? Por exemplo, quando o indivíduo ele está sem a licença, ou mesmo quando ele está com a licença, ele faz o quê? Ele vai contrário ao que foi lhe imposto, ao que foi lhe passado. Então, nesse caso, ele iria contra o meio ambiente, causaria um dano sem licença ou com licença e no contrário. Ele estando com a licença e indo em conformidade com aquilo que lhe foi imposto, não tem como ele responder, porque ele estava com a licença e de acordo com aquilo que lhe foi imposto. Geralmente, as penas que vão estar tipificadas nos nossos, por exemplo, na Lei 9.065 de 98, que traz os crimes ambientais, geralmente as penas são umas penas brandas, são penas pequenas. Então, muitas das vezes, o que é que pode acontecer por ser a pena pequena? Vai ser possível aplicar a transação penal ou vai ser possível aplicar a suspensão condicional do processo. Em relação à transação penal, vai ser possível aplicar esse benefício desde que a pena máxima não seja superior a 2 anos. Ou seja, vai estar lá estipulando uma pena de 1 a 2. 1 seria o mínimo, 2 o máximo. Então, se a pena máxima não for superior a 2 anos, vai ser possível aplicar
o benefício da transação penal. O agente, ele não vai responder um processo criminal. Então, nem sempre cometer um delito contra o meio ambiente, um prejuízo ou um dano ao meio ambiente, vai responder processo criminal. No caso, por exemplo, da transação penal. Se ele for beneficiado com a transação penal, ele não vai responder um processo criminal. E nem vai ser considerado primário. Por quê? Porque não houve condenação. Para que ele seja considerado reincidente, ele vai ser preciso um novo cometimento de um delito que tenha sido condenado, que haja o trânsito em julgado da pena. E na transação penal não houve condenação. Então ele vai ser considerado ainda primário. Veja isso. Ele vai ter, sim, ele tem o dever de reparar o dano, obviamente, além de ter que cumprir algumas imposições do juiz. Por exemplo, ele não vai poder se ausentar da comarca, da residência dele. Ele vai ter que comprovar endereço de 6 em 6 meses ou de 2 em 2 meses, a depender dos requisitos, dos critérios que o juiz identificar. Outra coisa, por exemplo, se ele for beneficiado com a suspensão condicional do processo, vai ser aquela suspensão dos juizados especiais da Lei 9.099 de 95, que aí eu não quero que confunda com aquela suspensão que o Código Penal ele traz no artigo 77. Por quê? Aquela suspensão que o Código Penal ele traz no artigo 77 vai tratar mais já quando está em execução. Então, veja, naquela suspensão já houve uma condenação e o indivíduo já está na fase da execução, e aí se aplica a suspensão. Ou seja, em virtude de uma extinção, vai extinguir a pena. O que é totalmente diferente dessa suspensão do artigo 89 da Lei 9.099 de 95, que é a dos juizados especiais. Por quê? Nisso ainda não houve uma condenação. O indivíduo ainda ele não é considerado culpado. Então, ele vai, no caso, ele vai extinguir apenas a culpabilidade do indivíduo e não a pena, como acontece no outro artigo do Código Penal. Então, em relação à suspensão condicional do processo, em relação a isso, vai poder ser possível após o MP oferecer a denúncia. Então, o MP ofereceu a denúncia, pode-se dar a suspensão condicional do processo. Ele vai ter também que reparar o dano, claro, desde que seja possível a reparação do dano, vai ter que reparar o dano, e também alguns critérios também que o juiz vai impor, bem semelhante ao da transação penal. Veja, sempre eu estou tratando isso, que tem que reparar o dano, tanto na transação penal como na suspensão. Por quê? Porque o artigo 3º da Lei 9.605 de 98, que é a Lei dos Crimes Ambientais, ela vai trazer no artigo 3º, inciso 4, ela vai dizer justamente isso, que na ocorrência dos danos ambientais, o poluidor, ele vai ter que reparar o dano. Ele vai ter que reparar o dano, bastando que haja um nexo de causalidade entre a conduta que ele cometeu com o resultado que foi produzido. Então, quem seria esse poluidor? Vai ser qualquer pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, que cause um dano diretamente ou indiretamente, que cause uma degradação ambiental. A competência para poder julgar vai ser a competência estadual, então vai ser o juiz estadual, exceto quando se tratar de causas da União. Quando a União tiver interesse, foi da União, vai ser competência federal. Então, veja, via de regra, a competência é estadual. Via de regra, competência estadual. A União passou a ter interesse, como no caso que aconteceu em Mariana, por exemplo. A barragem, quando cedeu, ela atingiu tanto estados de Minas Gerais, como o estado do Espírito Santo. Então, como atingiu Minas Gerais e Espírito Santo, passou a ser de interesse da União. Como passou a ser de interesse da União, a competência deixou de ser estadual e passou a ser uma competência federal. Eu falei também
que muitos das penas impostas em relação aos crimes ambientais são penas brandas. E aí vocês vão dizer, elas ali sempre vai ser uma pena pequena, que sempre vai poder se aplicar transação penal e suspensão condicional do processo? Não. O artigo 15º da Lei de Crimes Ambientais, ela vai trazer as circunstâncias que vão agravar a pena no cometimento dessa degradação ou desse dano ao meio ambiente. E ela vai trazer o seguinte: o agente ele ter cometido uma infração à noite. Então, veja, de manhã e de tarde, se cometeu uma degradação ou um dano ao meio ambiente pela manhã ou pela tarde, é uma pena. À noite, vai ter agravante. Se o indivíduo ele cometeu para poder obter vantagem econômica, ou seja, se ele visou lucro, se ele visou dinheiro, vai se aumentar também, vai ser um agravante nos crimes ambientais. Outra coisa, se ele cometeu um dano ou uma infração em época de seca ou em época de inundação. Por quê? Devido já justamente o estado precário da seca e da inundação. Então, por conta desse estado, ele também vai ter um agravante na sua pena. Ou quando ele atinge áreas de unidades de conservação. Ou seja, vai existir aquelas áreas, as APPs, né, áreas de conservação, e se o indivíduo for lá e desmatar naquela área, for lá e construir regularmente naquela área, todas essas formas, ele vai ter uma agravante na sua pena. Vai poder também princípio da insignificância nos dos delitos ambientais. E aí, para quem sabe, vai isso aqui. A mínima ofensividade da conduta do agente, a ausência de periculosidade social nas suas ações, reduzido o prejuízo de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica causada. E é isso. Gente, eu esqueci também de falar um ponto, quando eu estava falando sobre a sustentabilidade, a questão do tripé, e existem, assim, vários tipos de sustentabilidade. Até o polonês Ignacy, ele até trouxe o termo ecodesenvolvimento, a questão de um desenvolvimento econômico mais voltado para essa conservação do meio ambiente, mas ele trouxe também a questão da sustentabilidade política, sustentabilidade cultural, sustentabilidade territorial. Então, a questão, por exemplo, da sustentabilidade cultural, de respeitar as tradições culturais, de respeitar a diversidade de tradições. Ele trouxe também a questão da sustentabilidade social, que muito se parece, então, com o tripé justiça social. A questão de valorizar o bem-estar das pessoas, de trazer essa equidade social nessas questões de desigualdades. Então, tudo isso são conceitos que há décadas vem sendo trabalhado, vem sendo debatido. Né? Esse termo, até ecodesenvolvimento, foi de 1970. Então, assim, essa preocupação com o meio ambiente, ela não é de hoje, já vem de décadas. Só que ela deve ser cada vez mais debatida, cada vez mais nós precisamos procurar saber as nuances, o quanto nossas ações vão repercutir no meio ambiente. Então é isso. A gente queria passar um pouco desse conhecimento, principalmente fazer essa relação com a pandemia que a gente está vivenciando, para a gente perceber, se sensibilizar, que talvez essa não seja a última que a gente passe, e justamente por quê? Por causa das nossas ações, no que se refere ao meio ambiente. Então, a gente queria deixar essa reflexão para vocês. Então, a gente agradece a oportunidade de vocês terem nos escutado. Espero ter contribuído, espero que nós tenhamos contribuído de forma significativa com vocês em relação a essa temática. Tô vendo aqui que não tem dúvida, né? Ninguém fez pergunta, Larissa. Então. Obrigada. Só para a questão do desmatamento na Amazônia,
ela está muito ligada com a própria grilagem, né? Que é a grilagem, a questão das terras devolutas, que é o quê? O indivíduo ele vai lá, ele falsifica o documento de posse de propriedade daquela terra, e aí, para ele poder vender, para ele poder repassar, ele vai fazer o quê? Ou ele desmata, para poder ficar mais fácil a venda, ou então, depois que ele vende, desmata. Então, a causa do desmatamento da Amazônia, que tá o auge, né, que estava 2019, ano passado, está diretamente relacionada com a questão da grilagem. Sim, e sem falar que agora com essa pandemia, só noticiando na mídia a pandemia, esse desmatamento na Amazônia está aumentando. Tem dados do INPE de que esse desmatamento está aumentando. Então, assim, a mídia só mostra uma coisa, só mostra a pandemia, não mostra por que está sendo desmatada. Por quê? Porque há um interesse econômico nessa questão. Nós somos exportadores de carne, um dos principais exportadores. Então, assim, eles não querem trazer essa discussão para a sociedade, eles não querem. Então, cabe a gente começar a se conscientizar e começar a cobrar do poder público, porque a origem do desmatamento é essa. É a agricultura não sustentável e principalmente a pecuária. E aí, Socorro perguntou aqui, o que podemos fazer para que tenhamos uma mudança? Olha, eu diria que a gente pode começar também a repensar o nosso consumo de carne, refletir por que que a gente come carne, se a gente come só porque desde criança a gente foi acostumado, a gente entender o que é que esses animais passam, a gente entender como é que a criação deles vai repercutir para o meio ambiente, porque para criar um gato, por exemplo, a gente utiliza não sei quantos mil litros de água para esse animal a vida toda, para depois se transformar em consumo para a gente. E outra coisa, esse consumo animal, ele não é sustentável também para as pessoas mais pobres, mais carentes. Elas não têm acesso. Então, uma alimentação ela baseada mais na agricultura sustentável, baseada em proteínas de origem vegetal, ela tem mais condições de chegar àquelas pessoas que estão em miséria. Isso que eu estou trazendo são dados, certo? Não, a gente não está deduzindo uma coisa, são dados. E repito, até posso passar o livro em PDF que tem Comendo o Planeta, que a gente vai entender um pouco desses impactos. Então, uma das mudanças, Socorro, eu acredito que seja essa. Gente, então a gente vai encerrar, né? Não tem mais nenhuma pergunta. E eu agradeço muito. Foi uma satisfação. Um E prazer tchau. com você, Larissa. Um prazer estar aqui um pouquinho na tarde de vocês. Obrigada, obrigada aí pelo convite. Obrigada a cada um que nos assistiu. E eu que agradeço pelo convite. Tchau. Tchau, tchau.